Estenda a sua mão, abençoe o pastor, vai, libera uma palavra sobre mim. Eu sinto Deus falando a muita gente aqui. Antes que eu abra a minha boca, o Espírito já está liberando palavras no interior de muitos irmãos aqui. Sim, Espírito Santo, a medida de glória, de graça, ela pertence ao Senhor, mas nós nos colocamos na brecha, para que o Senhor possa falar, que haja um mover nesta casa, que a glória do Senhor invada este lugar. São dias em que o Senhor está preparando a tua noiva. Adorne a tua noiva, conscientize a tua noiva, manifesta a sua glória sobre nós. Sim, Espírito Santo. Diga comigo amém. E dê tua atenção, quero ser profético e pontual nessa manhã. Gênesis no capítulo 12, pastora Lorena, está escrito no versículo 1: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão escuta a voz de Deus, e ele então começa a se mover, sem saber para onde vai. E quando ele começa a caminhar, Deus lhe faz uma promessa dizendo: eu farei de ti uma grande e poderosa multidão ou nação. Mas Deus também lhe faz uma advertência. Diga comigo, advertência. Ele diz assim: a tua descendência será escrava em terra estranha. E a Bíblia diz que isto foi consumado. Os egípcios, que eram o maior império da época, escraviza o povo hebreu, que passa debaixo de um regime diabólico e perturbador, durante o tempo de 430 anos, até que mais uma vez, Deus se move através da sua voz e fala com um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava no Sinai. Diga comigo, Sinai, quando Deus fala com ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Levanta-te e vai e livra o meu povo das garras de Faraó. A Bíblia diz que ele se levanta e se move segundo a palavra de Deus. Lá vai um alerta: não se mova se a palavra de Deus não estiver sendo liberada sobre você. No mundo em que todos estão dizendo que quem não se move é lento, que quem não se move não alcança os lugares exponenciais, eu aprendo que se mover sem a direção dos céus vai provocar um retardo para a minha vida. E o pior disso, vai retardar o destino profético da minha família. O final da história você e eu conhecemos. Durante 430 anos o povo fica ali aprisionado. Moisés arranca o povo através do grande mover do braço de Yahvé. Quando então Moisés leva o povo para o deserto, e ali eles deveriam passar apenas 40 dias até a chegada da terra de Canaã. Diga comigo, terra de Canaã. Mas eles permanecem 40 anos por causa da desobediência. Moisés morre. Deus levanta um homem, um jovem sucessor, chamado Josué. E Josué é aquele que é responsável por introduzir o povo de Deus na terra que mana leite e mel, prometida em Números no capítulo 13. Josué é um homem tão incrível, que se observarmos bem o seu currículo, perceberemos que Josué é responsável por tocar em 3 esferas. Primeiro, ele conquista o território. Segundo, ele reparte em tribos este território.
E não existe um versículo na Bíblia que diz que Josué, ele tem que administrar uma confusão ou algum tipo de contenda entre as tribos. Isso mostra que ele é um líder tomado de destreza. Terceiro, Josué é responsável por organizar Israel como nação. Josué também morre. Então, historicamente, Keynes, é aberto um período chamado de período dos juízes. Esse período, para quem não sabe, é um período ou uma lacuna temporal de 400 anos, onde Deus levanta homens e mulheres cheios da sua glória, com o propósito de julgar a nação. O último juiz, também conhecido como juiz memorável, ele tem nome. O seu nome é Samuel. Samuel carrega a tríplice unção. Ele é juiz, mas ele também é sacerdote, mas ele é também profeta. É um homem de Deus. Quando de repente Israel começa a observar e olhar para o lado, e todas as vezes que você olhar demasiadamente para aquilo que está acontecendo à sua volta, você sofre o risco de requerer de Deus aquilo que Ele não tem intenção de te entregar. Alguém está aqui? Eles olham para o lado e percebem que todas as nações vizinhas possuem um rei. Deus opera através de um regime chamado de teocracia. Deus é o próprio governo da nação. Quando de repente eles observam e começam a requerer um rei, Samuel então, percebendo essa demanda, ele apresenta essa demanda para Deus. E o primeiro rei, o primeiro monarca da história de Israel, ele tem nome. O seu nome é Saul. Diga comigo, Saul. Saul, ele é a escolha de um povo e não a escolha do próprio Deus. Saul, ele governa por 40 anos. Ele é um rei que se move segundo o padrão do seu próprio coração. Saul, ele é reprovado por Deus por causa da sua desobediência. E a Bíblia diz que o mesmo, quando estava no meio de uma batalha, ele se suicida. Agora escute, o segundo rei da história de Israel, ele já foi a escolha perfeita de um Deus perfeito. O seu nome é Davi. Davi também governa por um ciclo de 40 anos. Durante 40 anos, Davi governa sobre Israel. Olha o que eu vou dizer. E durante 40 anos, Davi é o único rei capaz de vencer todos os seus adversários. Eu aprendo um princípio aqui. Enquanto você se manter leal à voz de Deus, dificilmente você vai perder uma guerra. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Davi não era perfeito, mas Davi era leal à voz de Deus. Eu aprendo que Deus não procura gente perfeita, Deus procura gente leal. Todos os inimigos foram limpados à espada através do governo de Davi. Davi morre depois de 40 anos reinando sobre Israel e também sobre as duas províncias. Meu Deus, isso é forte. Me ajuda aí, gente. Províncias. E durante esse reinado, Davi é considerado o maior rei da história de Israel. Davi, ele prepara a nação de Israel, olhe para cá. Ele prepara a nação de Israel para que a nação pudesse viver o seu tempo de plenitude. Quando ele morre, o seu sucessor, ele tem nome. O seu nome é Salomão. Salomão é considerado o rei mais sábio de todos os tempos. 1 Reis 4:29 diz que ele teve um encontro real com Deus e recebeu a sabedoria exponencial. 1 Reis também 10:23 diz que ele se torna o homem mais rico que já existiu entre todos os reis do seu tempo. Salomão é um homem que trabalha por 14 anos para construir o templo conhecido como o Templo do Senhor em Jerusalém.
Durante 14 anos, ele constrói o templo. É incrível observar que no tempo em que a religião emite um som e uma mentalidade de escassez, dizendo que na casa do Senhor, tudo aquilo que é excelente é demasiadamente inútil, nós estamos dizendo que um homem foi levantado por Deus e não foi levantado por ele mesmo. E este homem, de acordo com os especialistas, ele gasta 7 bilhões de dólares, trazendo para o tempo atual, para poder construir um templo com o propósito de glorificar a Deus. A grande verdade que eu aprendo aqui é que tudo que eu faço para Deus deve ser feito de forma excelente. Quem concorda com essa palavra? Nós entendemos que quando nos movemos na casa do Senhor, estamos adorando ao Senhor com tudo aquilo que ofertamos a Ele. No dia da inauguração do templo, a Bíblia deixa clara, em 2 Crônicos 5,13, então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem de glória, a saber, a casa do Senhor se encheu de tanta glória, de maneira que os sacerdotes não poderiam ficar de pé. A glória de Deus estava lá. A presença de Deus, ela estava presente na casa. E a presença de Deus no seio da casa é o selo e autorização que precisamos para poder continuar construindo uma casa para Deus. E a Bíblia diz que tempos mais tarde, uma nação se levanta. Diga comigo, uma nação se levanta. A nação da Babilônia. E de acordo com a história, os babilônicos marcham até as portas de Jerusalém. E quando eles chegam às portas de Jerusalém, aqueles que estão vendo a marcha dos babilônicos, dizem que eles são como gafanhoto. Eles são incontáveis visualmente falando. Este povo era um povo conhecido também como um exército que banhava todos de sangue. Eles ficam 9 meses, escute o que eu vou dizer, durante 9 meses, eles ficam na porta da cidade, observando todas as movimentações. Eles estão dentro da cidade? Eles estão aonde? Mas do lado de fora eles observam aquilo que está acontecendo dentro. Sabe o que eu aprendo? O fato da gente ser escandaloso demais, a gente está fazendo com que o som daquilo que Deus está fazendo saia dos muros da nossa parede e passem para fora, e o inimigo está às portas da casa observando as nossas movimentações. Tomem cuidado. A Bíblia diz que durante 9 meses, que aponta para um ciclo completo de nascimento, eles ficam na porta da casa, sem ter informação do que está acontecendo dentro, até que eles escutam informações, e essas informações são tão precisas, que eles percebem que havia uma nascente que colocava água para dentro. Eles entulham a nascente, forçando com que todos abrissem as portas da cidade. Quem estava à frente do exército era o filho do imperador da Babilônia, que mais tarde se tornaria também imperador, chamado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele entra na cidade, ele derruba as muralhas de Jerusalém, ele coloca fogo no templo, e ele rouba os utensílios sagrados. Ele é um homem sanguinário, ele mata a espada muitos judeus, muitos hebreus, com o propósito de mostrar o seu poder, com o propósito de mostrar a sua ousadia. E daqui, ele leva como escravo aqueles que ele acredita que tem potencial para poder servir no reino. Olhe para mim, e eu termino essa introdução. Quando os judeus são levados como cativos para a Babilônia, ali eles estão sofrendo. Uma geração nasce, uma geração morre, porque 70 anos é o tempo de exílio na Babilônia. Quando Deus então cumpre a profecia que está registrada em Daniel, e ele levanta um império
mais forte e habilidoso do que o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. E através do rei Artaxerxes, ele se move com um braço de ferro, derrota o governo da Babilônia, e ele cumpre as escrituras, liberando o povo judeu para poder voltar com o propósito de reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Aqui nós temos a figura profética de Neemias. Aqui nós temos também a figura profética de Esdras. Aqui nós temos também, nesse mesmo tempo, como contemporâneo, a figura profética do profeta menor Ageu. É nesse tempo que eles voltam para a cidade. Quando eles chegam na cidade, eles percebem que está tudo destruído. E eles começam a chorar como criança. Quando eles olham para o templo glorioso, que custara aproximadamente 7 bilhões de dólares atualmente falando, eles percebem que o templo estava a frangalhos. Esse povo cruza os braços e começam a cuidar da sua própria vida. Então, o profeta Ageu se levanta na autoridade do Senhor e libera uma sentença, que foi a sentença que Deus me deu no primeiro dia desta casa, que está escrito em Ageu capítulo 1, no versículo 4, dizendo assim: estava todo mundo de braço cruzado, cuidando da sua própria vida, quando Deus disse assim: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas luxuosas, enquanto a minha casa fica a frangalhos e abandonada? Percebam que por causa do desalinhamento do vosso coração, vocês semeiam muito, mas colhem pouco, e a sensação que tem é como se colocassem dinheiro num saco furado. Deus exorta o povo, porque o povo de Deus perdeu a visão, estava cuidando demais da própria vida, ignorando o porvir. O povo tinha sido resgatado da morte na Babilônia para poder reconstruir a casa, mas agora estavam desfocados, construindo a própria história. Quando 10 anos depois, aproximadamente, de acordo com os cientistas cristãos, eles decidem reconstruir o templo, eles olham para o templo, e aqueles senhores de mais idade, que foram levados cativos, que viram a glória do primeiro templo, começam a chorar. Por quê? Porque ele se lembra que tudo no templo era de ouro, tudo no templo era de prata, tudo era feito de metais preciosos. E ele olha agora e percebe que eles não têm recurso para fazer nada comparado àquilo que já foi feito. E eles batem no peito dizendo: nós não podemos reconstruir porque nós não temos recurso. Quando de repente Deus levanta um pequeno profeta como eu, para dizer assim: não vos preocupeis no tempo da reconstrução, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que o profeta está dizendo é: se o propósito é de Deus, quem financia é o próprio Deus. Filipenses 2,13 está escrito: é eu, o Senhor, que opero dentro de vocês, tanto o querer quanto o realizar. O que Paulo está dizendo é: eu plantei e eu sou responsável por fazer nascer aqui fora. O recurso eu tenho e eu coloco na mão daqueles que estão dispostos a reconstruir. Quantos estão dispostos a reconstruir? De verdade, quantos precisam reconstruir algo nesses próximos dias? Eu quero te ensinar, através de 3 conselhos de sabedoria, o que você deve fazer para reconstruir qualquer projeto que um dia foi glorioso, mas que hoje não é mais. O primeiro conselho de sabedoria, pega no espírito: tenha consciência que Deus é contigo na reconstrução.
O texto está dizendo em Ageu 2,4: ora pois, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. A Bíblia, pastora Márcia, é um livro de detalhes. Todas as revelações, pastora Viviane, que precisamos para viver um milagre, estão contidas nos detalhes da Bíblia. O texto está dizendo: esforça-te, porque eu sou convosco. Só que nós observamos essa expressão e confundimos com outra expressão muito popular na Bíblia. Existe uma expressão na Bíblia dizendo assim, pastora Adria: eis que estou convosco. Quando observamos o texto de Mateus 28:20, está escrito assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar convosco é estar presente. Estar convosco é estar junto. Esta promessa já foi liberada, mas no tempo da reconstrução do templo, Deus está liberando uma segunda promessa. Ele está dizendo: além de estar convosco, eu sou convosco. Ser convosco significa não apenas estar junto, mas estar construindo junto, envolvido naquilo que estamos fazendo. É como se ele estivesse dizendo: eu não apenas estou, mas eu sou com você. Aonde você colocar a mão, eu vou colocar a minha. Aonde você colocar o pé, eu vou colocar os meus pés. A porta que está fechada, antes de você colocar a mão na fechadura, eu vou colocar a mão na fechadura. Porque eu não apenas estou com vocês, mas eu sou com vocês no templo da reconstrução. Deus é conosco. Deus é conosco. E Ele está conosco no tempo da reconstrução. Mas o mesmo texto também nos ensina um segundo princípio. Ele diz assim: mesmo Ele estando conosco, mesmo Ele sendo conosco, Ele deixa claro no texto que no tempo da reconstrução, Ele diz assim: esforça-te e trabalhai. Ele está dizendo que o fato de eu estar com você, o fato de eu colocar a minha mão junto com a tua, não significa que vai ser fácil. Por isso, a palavra de recomendação para fortes em Cristo é: esforça-te e trabalhai, porque não tem mamão com açúcar. O tapa vai comer, vai ter dificuldade, vai ter situações adversas, mas eu sou conosco. Arregaça a tua manga e trabalhai. Fala para quem está do seu lado: é tempo de trabalhar como nunca. Fala mais forte: é tempo de trabalhar como nunca. Não é tempo de descansar, é tempo de trabalhar, é tempo de avançar, é tempo de ir para cima, é tempo de se qualificar, é tempo de se permitir ser treinado pelo Espírito Santo. Se quisermos viver o tempo mais incrível da nossa história, nós precisamos nos esforçar e trabalhar. Sabe o que eu acho lindo? Porque no livro da sabedoria nós temos muitas instruções, muitas recomendações, mas quando eu olho para Eclesiastes, no livro da velhice de Salomão, no capítulo 11, no versículo 6, ele fala algo que mexe comigo. Olha o que ele está dizendo: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe se essa ou aquela prosperará. Sabe o que ele está dizendo? Não é tempo de tirar a mão, é tempo de pôr semente na terra cedo, é tempo de pôr semente na terra tarde, é tempo de pôr semente na terra à noite, é tempo de plantar, porque Deus não pode multiplicar aquilo que você não plantou. É tempo de ter ousadia no plantio, é tempo de ter perseverança no plantio. Está todo mundo dizendo que é tempo de regozijar. Não, meu irmão. Para regozijar você vai ter que passar pelo tempo do plantio. Você vai ter que avançar. Você vai ter que dormir menos do que muita gente. Teve dias essa semana que era 2 da manhã, eu estava estudando. 2 da manhã. Por quê?
Porque não é porque eu não estou fazendo gestão do tempo, não. Porque as demandas são grandes, Jesus está voltando. Eu tenho um caráter de urgência, porque meu pai trabalha e eu também. Eu sei que nós precisamos avançar. Por isso entendo uma verdade do reino. É tempo de se esforçar. Fala para quem está do seu lado mais uma vez: se esforce como nunca. Agora fala para ele assim: Deus vai ver o teu esforço. Quem acredita, diga glória a Deus. Segundo conselho de sabedoria: as medidas da reconstrução vêm de cima e não de baixo. Vou repetir: as medidas da reconstrução vêm de cima e não. Por que você está procurando aqui embaixo? Por que você está procurando? As medidas da reconstrução vêm da onde? E não de baixo. O problema é que a gente o tempo todo está procurando fora aquilo que Deus já está dentro de você e você está procurando aqui fora. Olhe para cá. Ageu 2:5. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vocês. E é esse espírito que no meio de vocês está estabelecido, que vai trazer a direção, que vai nos apresentar a planta, para que possamos reconstruir, não segundo o padrão do nosso coração, mas segundo o padrão do coração de Deus. Qual que é o maior desafio da reconstrução? Eu vou ser profeta agora. O desafio da reconstrução é que no tempo novo você insiste em usar a planta velha que deu errado. O projeto era incrível, pastor. Você não tem noção do que Deus estava fazendo. Era algo grande, era algo ilustre. Esse é o coração dos hebreus. Eles olham para o templo de Salomão, eles olham para a glória do templo, e eles falam: já que não podemos construir algo da mesma envergadura, vamos cruzar os braços. E essa é a mentalidade do povo de hoje. Nós estamos cruzando o braço, porque não podemos reconstruir algo tão glorioso, segundo o padrão daquilo que se foi. Mas o Espírito está me usando para dizer: é tempo de abrir mão do velho, para que Deus possa colocar uma planta nova nas nossas mãos. Pode aplaudir o Senhor, vai. Glória a Deus. Pastor, eu não entendi. A roupa do verão não está adaptada para o inverno. O que você viveu há 10 anos atrás não cabe mais no presente. Pare de ficar forçando a barra. Deus não vai abençoar um homem que não carrega revelação nem discernimento de mudança de tempo. Quando o verão chega, a roupa do inverno é inútil, sim ou não? Se você ficar usando roupa de inverno no verão, vão taxar você como um maluco. Porque de fato é insustentável essa roupa em um tempo tão quente. Eu e você precisamos carregar esta revelação. Olha o que acontece com Davi. Preste atenção em mim aqui, Deus está falando com alguém. A Bíblia diz que Davi, ele vai visitar os seus irmãos com o propósito de levar comida, porque o seu pai lhe deu uma ordem. Quando ele percebe que havia um gigante afrontando o exército do Deus, durante 40 dias, aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Davi, ele chega ali, e ele percebe uma oportunidade, e toda oportunidade vai trazer recompensa para mim e para você. Eu vejo gente na igreja que é tão religiosa, mas tão religiosa, porque a santidade é tão profunda, na altura, largura, que eu fico impressionado. Ele diz assim: eu não tenho interesse nenhum. Eu vi um homem agradar a Deus, chegando na frente de uma batalha e dizendo assim: bacana, está afrontando a Deus, tudo bem, mas o que eu ganho se eu pôr para quebrar? Colocar minha vida em risco e derrotar esse gigante. Falaram para ele assim: Davi, se você matar esse gigante, você vai ganhar o quê? Nunca mais vai pagar imposto. Vai ser o primeiro na linha de sucessão real. Davi, se você matar esse gigante, você vai se tornar um príncipe. Davi fala:
essa recompensa me atraiu, eu vou enfrentar Aí você fala para Deus toda hora com uma mentira: eu não quero ganhar nada. Aí Deus olha para o seu coração dizendo: eu quero ganhar tudo. Seja verdadeiro com Deus. Davi agradou a Deus sendo verdadeiro. Todo mundo falando: eu não quero ganhar nada. Davi falou: eu quero ganhar tudo, todas as recompensas que tiver eu quero. E Deus foi glorificado através da vida de Davi. Davi, ele chega na presença dos seus irmãos e diz: se é para ganhar esta recompensa, eu quero enfrentar Golias. Quando Saul manda chamá-la, diga comigo, Saul mandou chamar Davi. Quando ele manda chamar Davi, a primeira oferta de Saul é a oferta que o diabo está fazendo para mim e para você. Saul chega e fala: Davi, você vai enfrentar o gigante? Ele diz: eu vou enfrentar. Então ele pega a sua armadura e apresenta para Davi. Davi coloca a armadura de Saul, que era a armadura de um rei, diga-se de passagem. E ele percebe que com a armadura de Saul, ele não tem mobilidade, ele não tem velocidade, e certamente ele perderia a vida por causa disso. Eu aprendo um princípio: as medidas de Saul não são as medidas de Davi. E todas as vezes que você insistir em usar a armadura de Saul, no tempo em que Deus está levantando Davi, você vai perder a mobilidade e a velocidade, e isso vai te custar a vida. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? O que o Espírito de Deus está dizendo é: o tempo de Saul passou, mas agora chegou o tempo de Davi. E no tempo de Davi, a armadura de Saul se tornou inútil. E aquilo que é inútil não pode mais ser utilizado. Só quem está aqui me entendendo, diga bem forte: glória a Deus. Terceiro conselho de sabedoria, eu termino aqui. Acredite, o que Deus vai fazer será incomparável e te dará paz. Quantos querem viver um tempo de paz? Levanta a sua mão de verdade. Eu quero viver um tempo de paz. Você quer viver um tempo de paz? O que o Espírito vai fazer vai ser incomparável e vai brotar paz. Levanta a sua mão por um minuto e adore ao Senhor. Vai, adore ao Senhor. Alguém pode adorar o Senhor comigo? Alguém está aqui para tocar o céu junto comigo? Vai, diga: Senhor, eu quero paz. Vai, diga para Ele: eu te amo, Espírito Santo. Marca a minha vida nessa manhã. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós te amamos nessa manhã. Toca-nos com a tua glória, toca-nos com a tua unção. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da tua glória. Na inauguração do templo, a Bíblia disse que a glória de Deus estava naquele lugar. Marca-nos, ó Deus, para sempre com a tua glória. Tem pessoas que, se saírem daqui como estão, nunca mais voltarão. Paizinho querido, marca cada um de nós. Marca-nos com a tua glória, com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Marca-nos por dentro, Deus. Só quem conhece essa canção, grita comigo: que Ele cresça. Mais forte, vai.
Vai mais forte agora, diga. Levanta as suas mãos, declare e vai. Segura aí, olhe para cá. Terceiro conselho de sabedoria, esse vai marcar você. A Bíblia diz, através desse texto: acredite que o que Deus vai fazer será incomparável e vai lhe trazer paz. Você sabe o que é algo incomparável? É algo fora do padrão, é algo fora da medida, é aquilo que não tem possibilidade de ser medido ou comparado com outro projeto. O que ele está dizendo é: eu vou inaugurar um tempo novo, por isso não repita as medidas daquilo que é velho. As medidas da empresa velha não são as medidas da empresa nova. As medidas daquilo que Deus está construindo agora é completamente diferente, divergente das medidas daquilo que o Senhor está construindo. Medidas é algo tão importante para Deus, que quando Deus disse para Moisés: construa um tabernáculo no deserto, Deus libera sobre ele medidas, porque Deus é Deus de medidas. Deus é um Deus de medidas. Quando ele fala para Noé: Noé, construa uma arca, ele diz para Noé: construa uma arca segundo estas medidas, porque Deus é Deus de medidas. E o sucesso daquilo que Deus vai fazer na tua vida depende do cumprimento das medidas certas. Eu vou repetir: o sucesso daquilo que Deus está reconstruindo na tua vida depende das medidas certas. Olhe para cá. Não ouse tocar nas medidas que Deus está te dando. Não ouse reproduzir medidas. Deus não é Deus de reprodução. Deus é Deus de coisas novas. O que Deus quer fazer na tua vida não se compara ao velho. O que Deus quer fazer na tua vida passa por um tempo novo. Para isso é necessário ter uma mentalidade nova. Quando Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Se Noé ousasse tocar nas medidas da arca, ela afundaria. Me prova na Bíblia, eu te provo na Bíblia. Porque quando Deus disse: a altura é essa, a largura é essa, a profundidade é essa, Deus estabeleceu a velocidade do vento, a intensidade da chuva. Se Noé mudasse as medidas, Deus não ia alterar a velocidade do vento por causa da negligência de Noé. O nosso problema é que a gente muda as medidas e depois a gente culpa a Deus, dizendo: Deus não é comigo. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos obedientes que cumprem medidas. É tempo de cumprir as medidas. O que Deus está falando é: eu vou aumentar nesses próximos dias a medida de glória. Eu vou aumentar nos próximos dias a medida de recurso. Eu vou aumentar nos próximos dias a medida de honra. Eu vou aumentar nos próximos dias a medida de capacidade. Eu vou aumentar nos próximos dias a graça sobre você. Não olhe para o passado, porque a glória da segunda casa será incomparável. Não olhe para aquilo que passou, porque o que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que se perdeu. Quando Deus levanta um homem chamado Elias, eu quero terminar aqui. A Bíblia diz que Elias é um tesbita. Elias é considerado o profeta do fogo. Elias é um homem tão cheio da glória de Deus, que quando Elias declara sobre a terra, ele não declara: não vai chover, segundo a palavra de Deus. Ele disse: não vai chover, segundo a minha palavra. É um homem cheio da ousadia. É um homem tomado de convicção. Ele sabe o que carrega da parte de Deus. Elias é um homem cheio de Deus. Quando Elias passava de um lado para o outro, as pessoas diziam: lá vai o homem de Deus, porque o DNA deste homem é o DNA de um homem de Deus. A Bíblia diz que sozinho,
Elias enfrenta 450 profetas de Baal, fora os profetas de Azer ou Azira. É um homem que tem coragem, é um homem que tem determinação. Elias é um homem vocacionado para fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus disse faça, Elias disse, eu farei. A pergunta que não quer calar é, tudo aquilo que Deus está dizendo nesses dias faça, você está fazendo ou questionando? Nós queremos viver o que Elias viveu, mas não somos obedientes e devotos como Elias. Olhamos para a história daqueles que vivem o sucesso, queremos o sucesso, mas não queremos o processo. O que ele está falando é, eu preciso me submeter ao processo para viver o propósito. Pode parecer um jargão, mas não é. O que o Espírito de Deus está me usando para falar com alguém é, sem submissão não haverá milagres. Sem obediência não haverá milagres. A Bíblia diz que Elias foi grande. A Bíblia diz que durante aproximadamente 32 anos esse homem exerceu o ministério profético. É um homem cheio da presença de Deus. Mas em determinado dia, a Bíblia diz que Elias terminou o seu encargo profético. E Deus precisava levantar um outro homem. Deus então levanta Eliseu. Diga comigo, Eliseu. Elias disse assim, Eliseu, preste atenção. Quando eu subir, fique ligado, porque quando a minha capa cair, se ela tocar em você, aquilo que eu carrego vai ser transferido 2 vezes sobre você. Quando eu olho para os textos em que estão registrados os milagres do profeta Elias, nós temos o registro de 13 milagres assustadores, que foram realizados pelo profeta Elias. Mas de repente, Deus levanta um moço comum chamado Eliseu. A capa de Elias toca em Eliseu. A Bíblia diz que agora Elias se foi. Diga comigo, Elias se foi. Mais forte, Elias se foi. Mais forte, Elias se foi. Quando Elias vai, Eliseu vem. E quando Eliseu chega, a Bíblia diz que tudo que Elias fez, Eliseu fez o dobro. 26 milagres foram contabilizados na Bíblia, realizado por Eliseu. Você não entendeu? Então eu vou decifrar. O que Deus está falando é, tem muita gente aqui que ainda está insistindo em viver na unção de Elias, que aponta para o velho, enquanto Deus abriu uma janela no tempo e liberou uma unção nova, chamada unção de Eliseu, que aponta para o novo, e o novo será incomparavelmente maior do que o velho. Quantos recebem essa palavra? Fica de pé e aplauda o Senhor bem forte, vai. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Escute, olha o que Deus vai fazer na unção de Eliseu. A unção de Eliseu, ela é tão poderosa, porque ela aponta para o tempo novo, que a Bíblia está dizendo, e neste lugar te darei paz. A primeira casa, ela foi destruída pelo braço de Nabucodonosor, provocando caos e guerra. A promessa aqui é que nesse novo tempo não haverá guerra, mas haverá paz. O que o Senhor está dizendo é, se você permitir que eu transicione o tempo chamado tempo de Elias para o tempo chamado tempo de Eliseu, eu vou remover a guerra e vou liberar a paz. Quantos recebem a paz? Quantos recebem a paz? Você recebe a paz que vem de Deus? Quantos precisam que a paz toque na tua vida? Levanta a sua mão. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe 2 tipos de paz, e eu vou profetizar que as duas vai tocar na tua vida a partir de hoje. A primeira paz é a paz de João 14, 27. Quando Jesus ele sobe, a Bíblia diz
que ele libera uma palavra dizendo: deixo-vos a minha, é como se ele estivesse subindo e a paz estivesse descendo. Essa paz é aquela que, como neblina, ela muda os ambientes. Esta paz vai tocar na tua casa, vai tocar na tua empresa e vai tocar em todos os ambientes que você frequenta diariamente. Quando você entrar, você vai dizer assim: Senhor, a paz de João 14:27 vai descer sobre esse lugar, porque o Senhor disse que quando o Senhor foi, o Senhor deixou a paz que vem como neblina, vai tocar em você. Só quem crê, diga amém. Segundo tipo de paz, para terminarmos, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardarás os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então nós temos a primeira paz, que é a paz que Jesus sobe e ela desce como neblina. E nós temos a segunda paz, que ele disse que é a paz no meio da guerra, a paz que excede todo o entendimento. O entendimento está dentro ou fora? Dentro ou fora? Espera aí, se o entendimento está dentro, significa que a paz que ele plantou, que excede o entendimento, foi plantada aonde? Você não pegou. A primeira paz, ela cobre o que está do lado de fora, mas a segunda paz, ela protege o que está da parte de dentro. O que ele está dizendo é: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. No original, paz no meio da guerra. Pastor, segunda-feira, cheguei na empresa, no trabalho, o tapa está comendo, o ambiente está carregado, está pesado. Eu já sei que a minha semana começou mal. Espera aí, entrei dentro do banheiro, está escrito, Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz no meio da guerra, ela habita dentro de mim. Eu estou chamando a existência dessa paz. Você não entendeu? Essa paz não depende de nada que está aqui fora. Está caindo o mundo aqui fora, e você está xarabassuri canta rabassuri anda rababá, xarabachanda rabassuri canta rababá. A pessoa fala, ele tem problema, e você fala, tenho mesmo, xarababassuri anda rabacharababás, ricantuita labassuri anda rababás. Escute, pastor, não entendi, vou explicar rapidamente. 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo, diga templo, do Espírito de Deus, e que Ele mesmo decidiu habitar em vocês. O Espírito habita onde? Dentro ou fora? Dentro. Quando o Espírito decidiu habitar dentro de você, Ele negligenciou aquilo que estava escrito, e Ele disse em Atos 7,48, eu não vou habitar numa igreja bonita preta como essa não, eu vou habitar dentro do Eduardo, mesmo ele sendo marromeno, eu vou habitar dentro dele. É o que Jesus está falando, ele vai habitar dentro de mim, dentro de você. Aí você fala assim, ah não, mas eu sou pecador. Não, aqui dentro, todo mundo aqui, ninguém é pecador, só você. Tá? Todo mundo aqui é top demais da conta. Não, ele disse, eu vou habitar dentro dos pecadores. Eu decidi, eu não vou habitar em parede limpa não, eu vou habitar dentro do homem. Então eu tenho Espírito, coloca a mão no peito assim e fala, eu tenho o Espírito Santo. Olhe para cá, quando o Espírito desceu e decidiu morar em você, ele plantou um fruto, diga fruto, chamado fruto do... Mas peraí, então Gálatas 5,22 está dizendo o quê? Mas o fruto do Espírito é. Por que não está escrito o fruto do Espírito são? Fala, porque é um fruto com 9 vitaminas, ou com 9 características. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Sabe o que ele está dizendo? Amor, paz, diga paz. Espera aí. Então quando ele plantou um fruto, dentro do fruto existe o fruto da... Por que você está procurando a paz aqui fora se ela foi plantada dentro de você? A paz está onde? O
por que você está procurando fora? Eu vou para o spa. Não, meu irmão, você vai para o spa para cuidar dessa estrutura que Deus te deu. A paz mora dentro de você. O tapa está comendo raquetada, pernada, rabo de arraia, e você está xarabassurianda, rabassurianda, rabababassurianda, rabababa. O boleto que eu não dou conta de pagar, rabassurianda, rabassurianda, rabababa. Eu não sou preguiçoso, Deus, o senhor sabe que eu acordo cedo todo dia, estou trabalhando, estou pondo para quebrar, só que o dinheiro não veio, mas xabacanta, rabassuri, eu te glorifico, xarababacanta, rabassurianda, rabababas. Você vai tocar os céus, e você vai ver que uma paz vai explodir dentro de você, o fruto da paz. Quando a partir de amanhã, segunda-feira, o tapa começar a comer, porque a Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Mansão, né? Não, é aflição. Parece com mansão, confundi. Aflição. Então no mundo tereis aflição. Se tem aflição no mundo, faz parte os problemas, sim ou não? Faz parte dos problemas. Tem dia que o pastor Eduardo só chora e está tudo certo, porque eu entendo que todas as vezes que eu não dou conta de resolver um problema, eu xarabassuricanda, rabassurianda, rabababas, porque eu entendo que quando eu não dou conta de resolver um problema, o meu pai resolve por mim. Todas as vezes que eu não dou conta de resolver algo, o meu papai resolve por mim. Então quando amanhã começar os problemas acontecerem, você vai entrar no banheiro mais próximo, na sala mais próxima, no quarto mais próximo, você vai colocar a mão na tua cabeça e falar assim: eu reivindico a paz de Filipenses 4:7, a paz no meio da guerra, que esta paz venha sobre mim. Pode o mundo estar caindo ao meu redor, eu confio em Deus. Você pega essa palavra, pelo amor de Deus, coloca a mão agora na tua mente, que eu quero profetizar. Você vai repetir comigo agora e nós vamos encerrar. Meu Deus, eu perdi o horário, ninguém me falou. Misericórdia. Ah, porque zerou o relógio. Eu falei: zerou, então falta alguma coisa. Jesus amado, perdoa, irmãos. Diga comigo: a partir de hoje, eu declaro que eu recebo da parte do Senhor unção dobrada, glória dobrada, recursos dobrados, capacidade dobrada, para poder reconstruir. Eu declaro, eu abro mão da unção de Elias e me aposso da unção de Eliseu. Um tempo novo virá sobre mim, em nome de Jesus. Agora a mão na cabeça aqui, para finalizar. Fala comigo: Senhor Jesus, eu chamo a existência da paz de Deus, que excede todo o entendimento. A partir de hoje, quando o caos vier, quando os problemas vierem, quando a tribulação vier, eu reivindico a paz de Filipenses 4:7, que venha sobre mim a paz no meio da guerra. Agora levanta a sua mão direita, eu quero terminar com essa profecia. Você vai declarar junto comigo que essa semana vai ser uma semana poderosa sobre você. Amém ou não amém? Diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, esta semana é a semana da minha reconstrução. Eu vou reconstruir o novo de Deus. Pode mandar a planta nova, porque a velha não me pertence mais. Que o novo brote sobre mim. Você vai viver o novo de Deus. O novo de Deus está sendo liberado do céu sobre você. Coloca a tua mão assim. Você crê nessa palavra? Quantos estão sentindo a glória de Deus nesse lugar? 3 conselhos de sabedoria, guarde eles e reconstrua a tua vida. É tempo de fluir na unção de Eliseu. Elias foi grande, mas o novo foi maior.
E o que Deus vai fazer sobre você pode não ter barulho. Elias foi um provocador de barulho, sim ou não? Aonde ele passava era assustador o rastro de Elias. Mas a Bíblia diz que Eliseu trabalhou silenciosamente, mas ele cumpriu 2 vezes o que Elias cumpriu. Não vai ter barulho, mas vai haver milagres dobrados na sua reconstrução. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai querido, na autoridade do teu nome, nós profetizamos uma semana de paz e não de mal, uma semana de alegria e não de tristeza, uma semana em que o Senhor vai nos fazer viver aquilo que chamamos de tempo exponencial. Que venha o tempo novo, 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 que venha, que venha, que venha, que venha o tempo novo. Toca agora, Senhor, em cada família aqui representada. Inaugura um tempo novo a partir de hoje. Nós profetizamos coisas novas chegando sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14, que a graça de Deus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja a tua vida no centro e lhe proporcione uma semana de coisas novas. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. É tempo de abrir mão do velho para viver o novo. É tempo de abrir mão das medidas velhas para viver as medidas novas. É tempo de abrir mão da unção de Elias para poder receber a unção de Eliseu. Eu declaro um tempo glorioso tocando na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda, aplauda bem forte ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz.